Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto aí, Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Nesse vídeo falando para vocês sobre Ripple XRP e vamos falar sobre uma declaração bombástica ali do CEO da Pantera Capital. Ele fez uma declaração sobre o XRP e a reserva de criptomoedas lá dos Estados Unidos da América. O CEO da Pantera Capital, ele falou que sim, que existe uma reserva ali de criptomoedas e que o XRP é uma dessas criptomoedas. Há alguns meses atrás, né, o próprio Donald Trump veio ali, né, a público na sua rede social falando sobre a própria XRP, o BTC, Ethereum, ADA Cardano e Solana, que seriam ali suas reservas de criptomoedas. E depois, né, muito se falou que não era aquilo e não sei o que não existia essa reserva. Mas sim, o CEO ali da Pantera Capital declarou uma declaração bombástica, como a matéria da Times Tabloid fala, né, que existe sim essa reserva de cripto, tá? Um desenvolvimento, né, notável surgiu em relação à abordagem ali dos Estados Unidos aos ativos digitais. Comentários recentes do CEO da Pantera Capital, o Dan Morehead, sugerem que o XRP já faz parte dessa reserva estratégica de criptomoedas do governo americano. O Nassif, que é o apresentador de um podcast que se chama Good Ever Crypto, compartilhou um vídeo destacando as suas declarações e essa revelação sobre esse enorme, né, ponto de reserva de XRP ali nos Estados Unidos, tá? Nesse vídeo, né, compartilhado ali por Dan Mohamed, falou diretamente sobre a estrutura das reservas dos Estados Unidos e ele afirmou que o BTC não é o único ativo digital mantido em nível nacional. E aqui ele falou, ó, abre aspas, os Estados Unidos têm uma reserva estratégica de Bitcoin. Ele acrescentou que as autoridades expandiram a sua atuação, que além desse único ativo, né, que vem além desse único ativo. Segundo ele, ele também possui reserva estratégica de alguns ativos, incluindo o próprio Ripple XRP. A sua declaração coloca então claramente, né, o XRP entre um seleto grupo de ativos digitais reconhecidos dentro de uma estrutura de uma reserva oficial. E essa menção a múltiplos ativos sinaliza uma abordagem diversificada em vez de uma estratégia focada em um único ativo. Os Estados Unidos poderia sim, né, pegar ali o BTC e falar, não, esse aqui é o nosso ativo, né, digital aí de reserva, né, o BTC, né, o Bitcoin é o principal do mundo e pronto como, né, vários faz, até a MicroStrategy, né, hoje chamada só de estratégia, hoje ela só usa o próprio BTC. Os Estados Unidos não, né, ele pegou essa reserva de valor, tá? E não só de ativos digitais e não só de BTC, mas inclui outros ativos. Você pega os maiores, né, os melhores ali, e muito se fala, né, em Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP e também ADA Cardano. E essa aqui é a publicação, tá, pessoal, do Good Evening Crypto, aonde ele coloca então, né, esse podcast e o CEO ali do Pantera Capital falando então sobre essas reservas de valores, tá? Essa confirmação está alinhada com os planos apresentados então pelo presidente Donald Trump logo após assumir o cargo. Naquela época, ele anunciou a criação de uma reserva estratégia de ativos digitais lá nos Estados Unidos e mencionou explicitamente o XRP como um dos ativos a serem incluídos. Nesse anúncio, né, logo que ele assumiu então ali o governo, né, dos Estados Unidos, ele definiu o tom para uma política nacional mais ampla sobre ativos digitais, estabeleceu que os Estados Unidos não dependeria exclusivamente do Bitcoin, mas considerariam outras redes com utilidades específicas. Durante, né, esse período aí, até então, o CEO da Ripple, Brad House, desafiou, né, publicamente
maximalistas do Bitcoin. Ele defendeu sua reserva inclusiva que refletisse, né, os pontos fortes de múltiplos ativos digitais. E sua posição, ele apoiava a ideia de que o XRP desempenha um papel distinto, particularmente em pagamentos e liquidez. E principalmente depois, né, que Donald Trump anunciou, né, que faria essa reserva de valor incluindo XRP, depois ele assinou um documento para mudar, né, totalmente a infraestrutura ali do sistema pagamento dos Estados Unidos, que já é muito antiga, e colocaria então, né, a blockchain ali do XRP para usar sistemas financeiros ali, a maior utilidade, né, do ecossistema ali do XRP. E por que isso é tão importante para o XRP? A inclusão, né, do XRP nas reservas dos Estados Unidos poderia então fortalecer sua posição no sistema financeiro global. E isso sinaliza reconhecimento no mais alto nível do governo, e esse tipo de validação tem peso para as instituições e participantes do mercado. O próprio XRP foi projetado para transações internacionais rápidas e eficientes. Seu papel no fornecimento de liquidez, ele está alinhado com casos de usos financeiros reais, e uma reserva governamental que inclui o XRP reforça então sua relevância em operações financeiras de grande escala ali nos Estados Unidos. Isso também reforça a confiança na utilidade de longo prazo aí do XRP, e quando um governo adota um ativo digital como parte de seu patrimônio, isso reflete a confiança em sua função e estabilidade. A declaração de Morehead confirma diretamente que essa estratégia já está em vigor. Aqui está, né, o anúncio ali, principalmente a declaração ali do CEO da Pantera Capital, afirmando então que a Ripple XRP está na reserva de ativos digitais do governo dos Estados Unidos. E aqui ele coloca, né, eles realmente têm essa reserva estratégia de ativos que inclui a Ripple. E aqui tem um vídeo, né? Ele colocou aqui um vídeo mais ou menos com essa declaração sobre o XRP de 13 segundos, que está ali, né, no próprio X do Boa Noite Cripto, né? Ali, que é uma página do próprio X, tá? Então, pessoal, vem o CEO da Pantera Capital, já teve declarações ali de executivos da BlackRock, da própria Bitwise, da Grayscale, falando sobre XRP. Hoje, eles falam de BTC, que é o Bitcoin, e também do XRP. São as duas criptos que eles mais falam, essas instituições financeiras que eles têm ali trilhões e trilhões de dólares em ativos ali digitais nas suas empresas, né? Por que será então que estão falando tanto do XRP e do Bitcoin, deixando outras criptos para trás? É que tem alguma coisa grande sim para acontecer, e precisamos ficar de olho nisso agora, né? Principalmente com essa lei, né? A lei de clareza que está para ser ali aprovada nos Estados Unidos. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.